Olá, meus amigos. Hoje eu e meu querido irmão Navarro estamos aqui para estudar mais um capítulo do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel e nosso querido Chico Xavier. E Emmanuel vai aproveitar uma mensagem que Lucas trouxe no seu Evangelho, uma passagem que aconteceu com Jesus, quando um homem chegou para ele e disse assim: Senhor, faça com que meu irmão divida comigo a herança. Porque naquela época a herança era para o filho mais velho, era vamos dizer assim, uma regra geral dentro do povo judeu. Quem herdava a herança do pai era o filho, era o primogênito, era o filho mais velho. Então certamente foi por conta disso que esse jovem chegou para Jesus e pediu para que Jesus dissesse ao irmão: divida com seu irmão. Aí Jesus disse para ele: olha, eu não vim aqui para fazer partilha, nem fazer justiça em cima de herança. Mas deu um recadinho para o rapaz, disse assim: guardai-vos de toda a avareza, porque não se mede o valor de um homem pelo que ele possui. Quer dizer, é em cima disso que Emmanuel vai trazer alguns comentários a respeito desse assunto, da gente valorizar muito o lado do dinheiro, da posse, dos bens materiais. Eu vou deixar aqui para o meu amigo Navarro fazer as suas considerações, já iniciar a discussão desse assunto importante nas nossas vidas, uma vez que hoje nós estamos aqui praticamente às expensas do dinheiro. Meus amigos, é sempre um prazer estarmos juntos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para estudarmos doutrina espírita à luz do Evangelho, né? E essa passagem, evidentemente, de imediato, já nos chama a ideia daquilo que o Senhor Jesus vai falar sobre os talentos que nós recebemos. E na parábola dos talentos não está definido exatamente aquilo como uma única necessidade nossa. Quando se fala dos talentos, está se falando daquilo que está em nossas mãos, aquilo que nós temos um mínimo de domínio para utilizar diante da vida, né? Então é figurado a questão dos talentos e evidentemente a gente leva a conta de questão financeira, mas o que está em jogo aqui são todas as riquezas que nós temos nas mãos para utilizar na vida na qual nós estamos inseridos. Nós precisamos trabalhar sempre essa questão. Por quê? Porque no planejamento reencarnatório nosso está previsto a evolução do ser espiritual, a evolução do espírito, que se utiliza, evidentemente, da matéria e das coisas do mundo material para a progressão moral. Então, quando nós viemos para o mundo físico, nós recebemos diversos talentos ou diversas riquezas. Então, nós temos a riqueza da oportunidade da reencarnação, porque a fila lá é grande, e muito mais nos dias de hoje, quando as pessoas, aí os casais não estão querendo ter muitos filhos, então está diminuindo a possibilidade de voltarmos rapidamente ao mundo físico. Então, nascer aqui no mundo físico, que é uma necessidade do espírito, já é um problema, né? É um problema muito sério. Então, nós temos a riqueza da oportunidade de nascer. E quando vai acontecer essa oportunidade de nascer, nós ganhamos o direito à riqueza do planejamento. Mais do que do planejamento, dos espíritos que vão assessorar esse planejamento, vão trabalhar para que ele aconteça. E um desses espíritos se tornará o nosso guia espiritual, o famoso anjo da guarda. Então nós temos possibilidades de crescimento às nossas mãos, mas de crescimento espiritual. E qual tem sido o nosso problema? Justamente aquilo que a gente vem instintivamente ao longo dos séculos e dos milênios, entendendo como sendo aquilo que é o mais importante, que é a garantia de uma qualidade de vida. E, evidentemente, a gente conduz isso para aquilo que vem das questões morais, das questões materiais e principalmente financeiras. Então, a lição vai nos remeter à ideia de que tudo, mas absolutamente tudo que está em nossas mãos,
Seja a oportunidade de nascimento, a oportunidade dos pais, a oportunidade da família, a oportunidade da sociedade, a oportunidade do corpo físico, que é exatamente de acordo com as necessidades e é adequado às necessidades do espírito, né? A presença do bentor espiritual, as possibilidades programadas para esse ou aquele convívio, se existe a necessidade de um convívio conjugal, vai acontecer de acordo com o programa, são riquezas que são destinadas para nós outros. Evidentemente, no campo das possibilidades que nós temos, nós vamos ter que fazer a coisa acontecer para nós não cairmos naquilo que André Luiz vai chamar, numa mensagem magnífica, de hora vazia. Porque a hora vazia tira oportunidade de crescimento do espírito, tira a oportunidade do espírito ser bom, tira a oportunidade do espírito ser útil. E nós sabemos que toda experiência prática, toda experiência objetiva dá ao espírito conhecimento, ensinamento, experiência de vida, e isso dilata o seu entendimento espiritual. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos também e a nossa atenção lá para o Livro dos Espíritos, no capítulo Lei do Trabalho, que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos. O limite das forças é o nosso limite de trabalho, vão dizer os benfeitores espirituais. Mas Kardec vai propor se a gente também não tem necessidade do descanso. Sim, nós temos, mas a isso, dizem os benfeitores espirituais, é livre-arbítrio de cada um. Nós é que vamos definir quanto a gente pode e deve descansar, né? O que significa dizer que aquilo que a gente elege como descanso passa a ser também sintonizado, comparado, adequado à lei natural. Então nós nascemos para sermos úteis. A vida serve para nós desenvolvermos a nossa utilidade enquanto espíritos mortais. Portanto, nós nascemos para sermos úteis. Primeiro as pessoas mais próximas, que é a família, e depois a sociedade como um todo. E nesse conjugado de forças e de atividade, nós vamos crescer espiritualmente. E nós precisamos pensar, então, quanto tempo nós estamos jogando fora com coisas que não são adequadas ao nosso espírito, porque até mesmo o descanso, os benfeitores dizem no Livro dos Espíritos, é factível de trabalharmos com o espírito. O corpo descansa, mas o espírito não precisa descansar. Fazendo uma retrospectiva aí no início do nosso estudo, essa lição Emmanuel colocou como título recursos, né? Exatamente porque nós temos recursos, todos nós somos dotados de recursos. Cada um vai desempenhar um papel. Os papéis são os mais variados possíveis, mas nós somos dotados dos recursos necessários para nós desenvolvermos as nossas aptidões. Cada um vai num local, num tempo, tendo ali uma oportunidade, mas não vai lhe faltar os recursos para que ele desempenhe aquela atividade. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde Kardec coloca como tópico não se pode servir a Deus e ao dinheiro, tem uma passagem muito interessante de um moço que chegou para Jesus e perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E Jesus disse: olha, observar os mandamentos. E ele ainda pergunta, quais são? E Jesus declina os mandamentos, que são a lei divina, os 10 mandamentos. Ele disse: mas eu, desde que eu me coloquei como jovem, como criança, logicamente, ele não teria ainda essa percepção, né? Mas como jovem, eu tenho seguido os mandamentos. E Jesus, que sabia tudo, penetrando no âmago, no interior dessa criatura, disse: tudo bem, ótimo. Já que você o segue, falta apenas você desvestir-se de tudo que é de bem material, dar aos pobres e vem e me segue. Aí você vai ter a vida eterna. E o jovem já se entristeceu exatamente naquele momento, porque ele fez assim uma elucubração mental e percebeu: meu Deus, mas como é que eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres, né? E seguir Jesus, foi embora e não absorveu a ideia. E Jesus colocou ali essa frase lapidar que nós já cansamos de ouvir, né?
é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bom, primeiro que Jesus quis enfatizar com isso que realmente o apego aos bens materiais é um grande entrave para a gente reformular o nosso espírito. Uma vez que no Livro dos Espíritos o Kardec pergunta se a humildade seria a maior virtude. Bom, a humildade é uma virtude fantástica, mas tem uma outra que não fica a perder para essa, que é o desinteresse pessoal, né? Então, a virtude, o desinteresse pessoal é que vai falar mais alto na nossa vida. E um dos grandes entraves para a gente desencarnar é o apego aos bens materiais, o que o pobre leva de vantagem muito grande sobre o rico. Porque o pobre praticamente não tem nada assim materialmente para ficar apegado aqui à vida. E o rico tem, porque esse apego é muito grande. Agora, é bom que a gente entenda que o camelo não é o animal. Naquela época, a palavra camelo significava um animal e um fio que era tecido com o pelo do camelo, que chamava camelo também. Então Jesus teria dito, é mais difícil, é mais fácil colocar um fio grossinho no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, se ele falasse que era o animal, eu diria, nenhum rico entra no reino dos céus. E seria a condenação da pessoa. Receber o dinheiro como um dote já significa já não vai para o céu mesmo. Esse já está liquidado, não. Mesmo porque o dinheiro é muito importante para a gente, para a nossa vida de relação. A ciência, todo o nosso progresso, até mesmo para a gente trabalhar e progredir, buscando esse dinheiro, nós estamos nos motivando a fazer aquilo que nos é solicitado. Então, o dinheiro é muito importante. A grande problemática é o apego exagerado a esse dinheiro. Isso é que Jesus fez questão de frisar aquele jovem. Não precisa dar tudo para os pobres, ficar sem nada para ter o reino dos céus, não. Seria um absurdo ou analisar ao pé da letra. Jesus falava tudo por simbologia, mas ele quis dizer para aquele jovem, olha, desapegue desses bens que você está tão apegado ainda, a ponto de ele se entristecer. Vem comigo, mas a pessoa não é capaz de desapegar e seguir a proposta crística. E a proposta de Jesus é o amor ao próximo. Então, o dinheiro funciona como um grande trunfo no sentido da gente ajudar aquele que é menos favorecido. Uma vez que nós já reencarnamos pobres em outras épocas, agora talvez tenhamos o dinheiro na mão, e se não o soubermos usar, como disse o Navarro, como um talento, na próxima encarnação, o que vai acontecer com a gente? Volta pobre de novo. Não aprendeu a lição ainda? Ficou pobre, voltou rico, não aprendeu? Vai voltar pobre de novo. É essa recapitulação que nós temos feito durante o longo trajeto aí que nós já fizemos no pretérito, para entender que nada é nosso, tudo é usufruto. Nós estamos usufruindo dos bens que estão nas nossas mãos, porque o que nós vamos levar é apenas a nossa inteligência, uma bagagem moral que nós adquirimos, uma estruturação psicológica que nós levaremos para o outro lado da vida. O resto fica tudo aqui. Mas esse apego material, esses bens materiais, sem dúvida nenhuma, é um grande entrave para o nosso desencarne e até para uma vivência em futuras reencarnações. É fácil a gente compreender que a gente reage instintivamente a essa questão das coisas materiais, né? Porque a gente está sempre em busca de ter coisas, de conseguir coisas, porque a gente acha que isso é que vai dar segurança existencial para nós, né? Então, a gente se lembra do Evangelho do Senhor, quando ele vai falar algumas coisas sobre isso, né? Como, por exemplo, por que você está abarrotando o teu celeiro se esta noite você voltará para o mundo espiritual? O Senhor já está nos advertindo que se nós lidarmos tão somente com as coisas materiais, a gente pode ter uma experiência muito
chocante, porque é abrir mão justamente no momento que a gente já constituiu muito, voltando ao mundo dos espíritos, e nada do que a gente junta aqui ou ajunta vai com a gente. Mas ele disse mais, né? Por que vocês andais preocupados com o que vão comer, que vão beber, ou que vão vestir? Olha os lírios do campo, que não tecem e não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus trata assim as plantas que serão jogadas no fogo, quanto não fará por vós homens, né? Olha os pássaros do céu, que não plantam e não colhem, Deus as alimenta. E por que nós andamos preocupados com isso? Queria dizer Jesus. Nós precisamos compreender que a divina providência, ou a providência divina, Deus na sua infinita inteligência, né, trabalha para que o espírito evolua. Então nós estamos vivendo um momento, a partir do Senhor Jesus, né, desde há 2000 anos, e pelo jeito nós não aprendemos muito ainda, a utilizar as coisas materiais sem que elas sejam donas da gente. E há uma colocação do grande Victor Hugo muito interessante, né? O grande escritor francês Victor Hugo, quando ele fala que de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, a gente pôr a nossa riqueza material na frente da gente e falar quem é que manda em quem, né? Porque normalmente a gente sofre a autoridade dos bens materiais nas nossas preocupações e na nossa condução aqui na Terra. O que significa dizer que a gente precisa aprender a viver produtivamente no campo do espírito, mas o campo do espírito está relacionado à vida social. Então, quando os benfeitores nos ensinam no Livro dos Espíritos que uma das funções da encarnação ou da reencarnação é nós melhorarmos as nossas instituições sociais, significa que tudo aquilo que nós temos de possibilidade é para ser utilizado no campo da melhoria da natureza humana. Eu quero ser rico sozinho, para quê? Para descansar mais, para ter mais luxo, para ter mais mordomias? Não, não, não. Se eu tenho possibilidades é para ajudar mais gente a se sentir bem. Por isso que nós estamos vivendo na Terra uma condição muito, mas muito crítica. Ainda se morre no nosso planeta uma pessoa de fome em menos de 5 segundos. A cada 5 segundos ou menos morre ainda uma pessoa de fome, o que significa dizer que existem riquezas e mais riquezas nas mãos de poucos, mas que não atingem, não estamos falando que essas pessoas não fazem nada de útil, né? Sempre promovem o progresso, mas ainda existe uma pressão muito forte sobre aqueles que não têm condições. Pois é, esses que não têm condições podem ter sido aqueles que o doutor lembrou, que já tiveram algo e não deram valor, mas pode ser também que a gente venha nessa mesma situação para valorizar aquilo que está em nossas mãos no sentido de utilidade para a sociedade, para o próximo. Nós nunca sabemos para quem a gente deve e o que a gente deve fazer, mas a própria condição natural nossa diz que a gente precisa fazer alguma coisa. Isso com o tempo que a gente tem, com a inteligência que a gente tem, com as mãos que a gente tem, com a posição social que a gente tem, com o intelecto que a gente tem e assim sucessivamente. É preciso fazer bom uso da riqueza que nós temos, da boa palavra, do bom pensamento, porque o Livro dos Espíritos vai dizer isso. Se você não tem nada para fazer por conta da necessidade do descanso, ore. Ore por alguém que esteja precisando. E todos nós temos alguém que precisa da nossa oração dentro de casa, dentro da família. Mas se não tiver, os hospitais estão abarrotados, os atendimentos psiquiátricos estão abarrotados de gente que precisa de oração. Então nós podemos ser úteis o tempo todo, até quando estivermos extremamente cansados, extenuados mesmo. Lendo um bom livro, assistindo um bom filme, né? Porque tem bons filmes, assistindo uma boa programação de televisão ainda existe, raros, mas existem. Então nós precisamos entender que o corpo necessita de descanso, mas o espírito não. O espírito pode continuar trabalhando. Mas essa lição, falando da nossa participação na vida, o Emmanuel coloca que a nossa participação sempre no sentido de tirar um fim útil, tirar proveito da existência. Porque se a gente passar aqui, qual seja a situação, como rico, como pobre ou de condição mediana, mas nós não tirarmos proveito disso para o nossa evolução espiritual, principalmente no aspecto moral, isso aí não vai dar certo. Mesmo porque eu vejo hoje muitas pessoas se viciando, mal sabendo que vão desencarnar mais cedo,
Eu vejo outras pessoas traficando, quer dizer, infelicitando a vida dos outros para ganhar dinheiro. Meu Deus, esse dinheiro vai para onde? É o que Jesus falou para aquele moço que o Navarro fez referência, que acumulou um celeiro muito grande e falou para sua alma, né? Agora você pode dormir em paz, alma feliz, porque você vai ter o que comer, o que beber, o que gozar na vida. Aí Jesus disse, ó, Deus hoje mesmo vai chamar a alma dele. Então eu fico pensando, as pessoas querem acumular dinheiro, 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 e depois fica refém, escravo desse dinheiro, para muitas das vezes até por conta disso, dizimar a sua própria saúde por conta da vinculação, daquela obsessão por ganhar mais dinheiro. Então, tudo bem, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, às vezes até sobrar alguma coisa para você tirar prazer da vida. Isso tudo está tudo certo, nenhum problema, desde que seja ganho com honestidade, é bom que se diga. Porque tem muita gente que quer gozar a vida e vai atropelando tudo para ficar rico e curtir tudo e mais alguma coisa. Pode estar certo, essa pessoa amanhã ou depois vai se dar mal de alguma forma por conta dessa atitude infeliz. Trabalhar é bom, lógico, é muito bom. A melhor terapia que existe em cima da terra é o trabalho. Não tem nada melhor. Porque sem trabalho, via de regra, a pessoa tem até um ditado, mente vazia e ninho das trevas. Vai colocar tantas mentalizações infelizes e acaba se perdendo nessa trajetória. Então é importante trabalhar, lógico que é importante trabalhar. Não precisa chegar no extremo, mas também não pode ficar na ociosidade. E via de regra, quando a gente pensa em trabalhar, é para ganhar dinheiro. Ótimo, dinheiro também é bem-vindo para atender às nossas necessidades. Agora, o que a gente precisa saber é como nós estamos trabalhando para ganhar esse dinheiro. Porque se nós estivermos ganhando de uma forma ilícita, nós vamos devolver. É uma questão de tempo. Se não devolver nessa existência, vai devolver na outra. Agora, o meu irmão escreveu uma carta para mim, depois de 2 anos de desencarnado, dizendo assim, Aguinaldo, o que prevaleceu aqui para mim foi as poucas coisas boas que eu fiz na Terra. Se bem que um pouco de modéstia, porque ele fez bastante, porque eu conheço, sei muito bem do que ele fez. E ele acrescenta, até aquelas que eu achei que não tinha importância. Então, vou repetir. O que prevaleceu aqui na minha condição espiritual foram as poucas coisas boas que eu fiz, até aquelas que eu achei que não tinha importância. Quer dizer, o resto, não vão perguntar o nome, a família, o grau social, que titularidade teve aqui na Terra, não. Simplesmente essa indagação é nós que vamos fazer para nós mesmos o que é que nós fizemos da nossa vida. E isso tem um peso, porque a gente não reencarna aqui para passar férias. A gente reencarna para cumprir tarefa com fins de evolução espiritual, com o intelecto e o sentimento, que é o maior deles, é o amor. Então, o que nós temos que fazer? Devemos estudar para, como diz Jesus, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. À medida que a gente vai estudando, vai entendendo o verdadeiro sentido da vida, nós vamos nos libertando das mazelas dos mitos, dessas informações dogmáticas, atávicas, e passamos a ter um conhecimento global do que rege a nossa vida no plano físico e no plano espiritual. Então, nós vamos aproveitar muito bem a nossa existência. E, ao mesmo tempo, nós vamos estudar e vamos entender o que significa a vida. E a vida, no final, vamos dizer assim, o que pesa mesmo, essencialmente, é o bem que nós fazemos na Terra. Todas as grandes almas foram notabilíssimas e foram reconhecidas pelo bem que fizeram na Terra. As outras passaram pela vida, gozaram tudo, aprontaram bem, mas foram esquecidas. Então, a proposta é fazer o bem. E nós, encaminhando já as nossas reflexões para o final, porque o tempo nos cobra, meus amigos, nós queríamos fazer 2 indicações. Tarefa de casa, que serve muito bem para nós nos conscientizarmos. A mensagem de André Luiz ditada para Francisco Cândido Xavier. A hora vazia. Pesquisem na internet, é facílimo.
Não precisa nem buscar o livro, escreve lá, Hora Vazia, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. E uma outra mensagem intitulada Vazio Existencial, de Joana de Ângeles, ditado a Divaldo Pereira Franco. Vazio existencial. Meus amigos, essas duas mensagens são altamente esclarecedoras, altamente indicadoras, altamente ricas daquilo que nós precisamos aprender a fazer aqui na Terra e das consequências se não fizermos. Então vale a pena e nós queremos indicar isso aos queridos amigos. A Hora Vazia, de André Luiz, e Vazio Existencial, de Joana de Ângeles. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.